Glória a Deus. Graça e paz. Amém, igreja? Aleluia. Motivo de alegria, felicidade estar aqui. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer mais da graça do Senhor, de conhecer mais desse evangelho lindo, que é poderoso para nos libertar, para nos tirar de todas as algemas, de todo engano, de tudo que nos prendia no sistema religioso lá, que colocou em nossas mentes tudo que vem contra a verdade do Evangelho. Mas nesta noite estamos aqui, mais uma pérola da graça, para entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer para os irmãos, neste momento, falando sobre os fundamentos da fé. Estava estudando sobre isso. E aí eu fui lá nos antigos, lá no hebraico, onde foi escrita a palavra fé. Glória a Deus. E aí eu encontrei essa palavra, emuná, que essa palavra foi a fé, essa palavra fé foi derivada desta palavra em hebraico, emuná. No Velho Testamento nós encontramos a palavra fé apenas uma vez, lá em Abacuque 2,4. Que ele profetizou que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E agora, nesta noite, neste momento, vamos entender como é que os judeus entendiam de fé. Porque a fé, nós entendemos uma coisa de crença, né? Apenas crer. Mas você estudando sobre o fundamento, nós vamos começar a entender por que lá em Hebreus 11:1, está escrito que é o firme fundamento. Vamos entender por que nesta noite. Olha lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui, quando lemos raso, né? Quando lemos assim, nós podemos colocar isso como qualquer coisa que você espera. Eu não vejo um carro, eu vou esperar em Deus que eu receba um carro. E pronto. Mas a fé, ela é muito mais do que você esperar. Ela é a prova das coisas que se não vê. Ela é a convicção, ela é a certeza. Então a fé, ela é muito mais do que apenas esperar, do que apenas esperança. E nesta noite nós vamos entender por que os hebreus, eles colocaram aqui fé na palavra, e a gente hoje só entende fé como crença. Quando a gente vai entender melhor sobre isso, nós vamos ficar sabendo agora que fé, além do que isso, além de crença, é uma prática, é um treinamento, é uma vida com Deus. Aleluia. Eu trouxe esse quadro porque aqui nós vamos entender como é que é escrito lá no hebraico fé. Aqui significa Elém, Emun, Aleph, Emun, que significa firmeza, fidelidade e fé. Então ela é uma junção de palavras lá no hebraico, é uma junção de palavras que significa várias coisas. Fidelidade, por exemplo, se a gente colocar ali naquele versículo, mas o justo viverá pela fé, aí já perde o sentido, porque fidelidade tem a ver com você, e não a sua crença em algo ou em Deus. Tem a ver com a sua fidelidade, tem a ver com o seu modo de andar. Então o justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fidelidade em Deus. E vamos entender isso porque essa palavra emuná, de onde extraíram essa palavra fé para o português? Primeiro eles extraíram para o grego, né? O grego é pistis. Pistis. Em hebraico é emuná. A maioria dos Novo Testamento foi tudo escrito em grego. Então a gente não vai ver essa palavra emuná lá nos hebraicos, lá na Bíblia hebraica. A gente vai ver pistis, que está como grego. Vamos continuar. Aquela palavra emuná, ela extrai todas essas 4 palavras. Amã, emun, imun e amém.
Amém, a gente vê várias vezes Jesus falando. Em verdade vos digo. Jesus está falando essa palavra. Amém, amém. Em verdade quer dizer, ele está confirmando. Ele está dando veracidade àquela palavra. Então, toda vez que Jesus fala em verdade vos digo, ele está duplicando amém, amém. E amém é exatamente isso que nós conhecemos. Assim é. Assim seja. É confirmação. Vamos do início. Amã, que significa firmeza e fixo. A gente vai encontrar alguns versículos no Velho Testamento, falando sobre firmeza, que lá no hebraico é amã. Amã, firmeza e fixo. Vamos começar com Salmos 140, 11. Diz assim: não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal prosseguirá o homem violento até que seja desterrado. Aqui, nessa passagem, aparece na palavra hebraica aquela palavra amã. Então, se você colocar aqui não terá fé, aí você já perde o sentido. Entende que essa palavra ela é muito mais abrangente? A gente vai entendendo passo a passo aqui como essa palavra fé ela é muito mais do que essa pequena palavra que nós entendemos como crer. Vamos ao próximo versículo. Isaías 33, 6. E haverá estabilidade. Estabilidade quer dizer firmeza. Em outras traduções também tem como firmeza. Nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento e temor do Senhor no seu tesouro. Olha, tudo isso aí, como a fé se comporta. Né? Sabedoria e conhecimento. A gente ainda vai ver isso mais para frente. O outro versículo está em Colossenses 2,5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então, essa fé, esse crer que nós temos, tem que ter uma firmeza. Da vossa fé em Cristo, tem que haver essa firmeza. Porque muitos desistem, porque muitos voltam atrás, porque não tem essa firmeza. Quando você é firme naquilo que você faz, você tem fé. Porque fé é como eu falei, não é apenas esperar. Os religiosos, ele fala que tem fé como? Ele diz assim, eu espero a volta de Jesus. Eu espero que minha vida se vá bem. Então vou fazer algo dizendo que está treinando a fé. Mas a fé é muito mais que isso. A fé é a firmeza. É a firmeza da vossa fé em Cristo. Tem que ter uma firmeza nela. Olha o próximo versículo, Salmo 96, 13. Ame ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com a justiça e o povo com a sua verdade. Isso aqui foi aquele tempo em que Jesus veio, no ano 70, e julgou o povo. Então aqui o salmista Davi está profetizando aquilo que desde os tempos eternos já estava escrito para acontecer, que ele julgaria com sua verdade. Então, muita gente fala, será que é um Deus mau? Não. Ele justificou apenas a sua verdade, a lealdade, aquela palavra amã que nós vimos. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2,4. Um versículo bastante conhecido. Aqui, se nós colocamos assim, pela sua fidelidade viverá, você consegue entender como é que os judeus eles pensavam. Porque pela sua fé você diz, eu apenas creio, pronto, tá tudo certo. Mas pela sua fidelidade é muito mais do que crer. Porque além de você crer, você é fiel. Você está andando conforme essa fé. Aquilo que você professa, aquilo que você vai confessando com sua boca, você vai firmando o seu compromisso com Deus. Aleluia. Próximo versículo está em Lucas 16, 11 ao 13. É um estudo, irmão. Tenha paciência comigo, que vamos entendendo aos poucos aqui. Vamos ler. Pois, se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Olha que interessante. Além de você crer, você tem que ser fiel.
Você tem que ser firme, você tem que confiar. Se você não confiar, quem vai confiar as verdadeiras? Se nas pequenas coisas, se nas riquezas injustas, você não for fiel. Então, a nossa atitude cotidiana tem que dizer o que nós cremos. A nossa atitude cotidiana tem que afirmar aquilo que nós cremos. Porque nas riquezas injustas, aqui, nesse contexto, Jesus está falando para aqueles homens, aqueles ouvintes ali, que ele não podia servir a dois senhores, ele não podia servir ao dinheiro. Aqui está escrito: e se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui os religiosos eles pegam isso aqui como se fosse uma briga, uma concorrência do diabo com Deus. Mas aos nossos olhos, aos olhos da graça, que nós temos esse entendimento, nós podemos ver claramente que aqui Jesus está falando da fidelidade daqueles homens. Está dizendo que eles têm que ser fiel. Está dizendo que eles têm que confirmar aquilo que ele crê, sendo fiel apenas nas coisas injustas, mas também nas verdadeiras. Porque se não for fiel nas coisas injustas, por exemplo, você é constrangido com alguém a fazer algo que você sabe e percebe que isso não é ético. Aí você faz mesmo assim. Se você não for fiéis nas coisas injustas, quem confiará as verdadeiras? É necessário que a gente tenha que manter esse firme fundamento, manter essa fé, essa crença naquilo que nós professamos, naquilo que nós confessamos, naquilo que está em nosso coração. Porque uma vez que já entrou em nosso entendimento esta graça, essa lei, isso nos imputa a andar em retidão com Deus. Vamos no próximo versículo, Romanos 3:3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Aí o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja de Romanos, que mesmo que eles tenham feito muitas coisas, nada impede da promessa de Deus se cumprir. Nada pode, porque Deus ele vela pela palavra dele. Ele já disse isso lá, desde Jeremias lá. Ele vela pela palavra dele, ele é fiel. E aqui está escrito aqui sobre fidelidade. Então, não pode colocar aqui como fé. Entende que essas traduções sempre vai variar. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo para poder estar entendendo cada versículo que vamos lendo. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. A justiça verdadeira é essa, é a justiça pela fé. Porque os judeus, eles buscavam a justiça própria. Eles queriam fazer obras, eles queriam fazer aquilo que estava ao seu alcance, achando que ali era fé. É tanto que Tiago vai dizer, mostra a tua fé sem obra, que eu mostro a minha fé pelas obras. Então, eles acreditavam que eles tinham que fazer algo para poder mostrar. Mas, de fato, na lei era assim. Mas quando veio a graça, hoje mostramos as nossas obras em amor para com o próximo, com o fruto do Espírito, que é a paz, a longanimidade, a bondade, a misericórdia. Tudo isso, quando passamos para o próximo esse fruto do Espírito, ali está saindo o que nós cremos. Ali está demonstrando aquilo que nós acreditamos, o Espírito Santo que há em nós. Aleluia. Romanos 10, do 14 a 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Perceba que para invocar, tem que crer. Não adianta chegar simplesmente, como a gente aprendeu lá no sistema religioso, você joelha e só bate a boca e deixa que Deus vai entender. Você, para invocar, você tem que crer.
Quando você ora a Deus, você está confessando, você está conversando com Ele. Isso é uma oração. Quando você conversa com a pessoa, você não está crendo que ela está lhe ouvindo? É exatamente a oração. Como você vai invocar se não crer? E como crerão se não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? Perceba que essa fé, ela vem através de ouvir. E quando você ouve, através de você ouvir, vai haver uma metanoia. Você vai entrar por uma porta, você vai entender o que é que você está ouvindo para poder crer. E aí você vai invocar. É assim a verdadeira confissão de fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela vai vir por meio de você ouvir e dar ouvido à palavra de Deus. Que quando fala ouvir, não quer dizer que você vai ouvir pelo seu ouvido, não. Está dizendo de você dar importância, de você abrir seu coração para a palavra que você está ouvindo ou está lendo. Próximo versículo, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quem tem fé, pratica. Tem que ter o treinamento, tem que ter a prática. É constante, é diário. Se você não manter essa fé praticando, você vai acabar se esvaecendo, se esmorecendo. Por quê? Porque ela tem que ser constante. Então, os hebreus eles já entendiam isso, que a fé ela tem que ter uma prática. A fé, aquela palavra emuná, ela também significa prática. Como é que eu vou dizer que eu tenho fé se eu não consigo ao menos mostrar? Se eu não consigo ao menos dizer ou confessar, ou apenas a minha atitude demonstrar essa fé? Então, tem que ter essa prática para você poder demonstrar essa fé. Próximo versículo está em João 3, 23. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade. Então, quando você pratica a fé, você está praticando a verdade. Porque a gente já leu em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve essa verdade, você pratica e vem para a luz. O que é a luz? É o entendimento, é o conhecimento, é as claras, é a revelação, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha aí, se você pratica, as suas obras vão ser manifestas. Todos vão ver que você tem fé, porque você vai praticar. Então essa prática vai trazer você um aperfeiçoamento. Por isso que você precisa manter a firmeza. 2 Coríntios 8, 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, a fé também tem que ser abundante. Não é apenas ter, mas tem que ser abundante. Por isso que a prática vai trazer isso, abundância. Em palavra e em ciência. Olha aí. Em palavra, a palavra que nós estamos pregando, e em ciência, que é o conhecimento. Não apenas ler, não apenas pegar essa mera palavra e aplicar, mas você ter o conhecimento, você entender, colocar no seu entendimento o que é que esta palavra tem a ver com o seu espírito, o que é que ela pode nos trazer de lição, o que é que ela pode nos trazer para nossas vidas hoje, porque isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Então precisamos colocar isso em espírito para poder entender. Por isso que é em palavra e em ciência, ou conhecimento. E em toda a diligência, olha, tem que ser diligente, tem que ter a constância, não pode ser por fazer por fazer. É por isso que muitos têm enfraquecido, porque não tem a diligência. Muitos olham para a fé, muitos olham para a graça, aí começa a andar nos caminhos, daqui a pouco não tem essa diligência, não tem essa constância e acaba enfraquecendo. Aí pensa em voltar para o sistema, pensa em voltar para tudo aquilo que lhe escravizava. Aí é onde entra aquela palavra que o apóstolo Paulo falou para os Gálatas. Porque de novo descair da graça, tem de voltar de novo à escravidão.
Porque não tem diligência. É preciso ter diligência, sendo abundante na fé. E em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Olha aí. Quando você se abunda na fé, você é abundante na graça. Amém. E a última palavra, que é confirmar em português. Vamos ler o versículo. Romanos 15, do 8 ao 9. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus. Então Jesus, ele veio em carne. Muitos aí erroneamente adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não entendem que Jesus, ele foi ministro da circuncisão, ou seja, ministro da lei. Por que ele foi ministro da lei? Por causa da verdade de Deus. Já estava profetizado sobre ele. Desde os tempos eternos, desde o início, já estava profetizado. E o profeta que mais profetizou disso foi o Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, que mais falou de Jesus. Então, por causa da verdade de Deus, ele veio como ministro, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Confirmação, o amém de Deus. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, para que nós hoje, nós que não somos judeus, olha lá, glorifique a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei em teu nome. Já estava escrito sobre nós, que ele engrandeceria o nome dele dentre esse povo. Aleluia. Isso muito me alegra, porque essa palavra ela vai penetrando na minha alma, no meu coração, e eu vou entendendo o que o Espírito Santo vai revelando, que é tão maravilhoso quando você se aprofunda naquilo que você tinha apenas como crer, apenas como uma fé. Eu creio em Deus, isso eu tenho fé. Mas fé é muito mais além. Além de prática, além de treinamento, ela é o amém, é a confirmação de Deus. Olha lá. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, aqui está escrito lá no hebraico, pistes, para confirmar é a fé. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto. Agora imagine se você fala isso para os religiosos. Eles não acreditam, ele vai dizer, isso é heresia, você me trazer isso depois de tantos anos? Você traz uma revelação da graça de Deus, olha aí. Mas tem que ter fé para entender isso. Tem que estar confirmado no coração, tem que ter a certeza. Se não tem, essas palavras para eles não vai valer de nada. Eles vão continuar chamando de povo da heresia. Por causa disso, porque eles não têm fé. Eles apenas crê naquilo que eles ouviram de tradição. Eles mantêm a tradição. Os pais fizeram, os avós fizeram, o pastor está mandando fazer, eles vão fazendo. Mas não lê a palavra que estava oculto desde o tempos eternos. E ali o apóstolo Paulo veio trazendo para os romanos, e hoje ainda continua oculto, porque muitos querem aquilo que lhe convém, e não o que é verdadeiro da palavra de Deus. Vamos para o próximo. 2 Tessalonicenses 3, 2 e o versículo 3. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Perceba o que eu falei anterior, que eles nunca vão dar ouvido porque não tem fé. A fé não é de todos. Então precisamos ter essa paciência com eles, porque eles não vão crer. Mas fiel o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Do maligno é o sentimento mal do ser humano, da carne. Então ele nos guardará disso. Quando mantemos a nossa fé, quando confirmamos, quando temos a certeza daquilo e do caminho que nós estamos, e daquilo que nós pregamos e que ouvimos, aí o Senhor nos guarda. Por isso que o Senhor não consegue, eles não conseguem entender isso. Eles falam, se eu estou na graça, eu posso beber, eu posso praticar as obras da carne. Por quê? Porque não tem fé. Então o Senhor não guarda eles do maligno. Aí o apóstolo Paulo falou para aquele jovem que praticava as obras da carne, eu entrego a Satanás. É isso aqui, ó. O Senhor não guardou ele do maligno, porque ele não tem fé. Então ele vai praticando obras
da carne. Aqui nós vamos ler agora o último versículo. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Olha lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele já está falando agora igual o apóstolo Paulo. Simão Pedro, ele primeiro dá o nome dele, depois ele diz o que ele é. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Perceba que aqui ele já consegue passar alguma coisa de espiritual para o evangelho, para a igreja. Porque ele já vem com a humildade, ele já vem falando já com a graça agora. Por isso eu trouxe esse conselho dele aqui. Olha só. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. A graça e a paz vai ser multiplicada pelo conhecimento. Então, procure conhecer. Procure praticar, confirmar essa fé, porque ela vai ser multiplicada na sua vida. E de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que é o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quais são as virtudes? Ponto e vírgula, vai dizer agora. Pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por ela fiqueis participantes da firmeza da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Olha o que vocês têm que acrescentar a vossa fé. Eu sublinhei aí para ficar melhor de a gente entender. Virtude. O que significa a virtude? Virtude é conformidade com o bem, a excelência moral e conduta, a dignidade. Então, a sua fé, além de você crer, você tem que acrescentar essas coisas. Eu circulei sete características importantes que devemos acrescentar, que o apóstolo Pedro falou. Acrescentai a virtude. Acrescentai a virtude é a vossa fé. E o conhecimento, a virtude. O conhecimento dessas verdades. Conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Romanos 11:13 diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É o conhecimento dessa sabedoria. Esse é o conhecimento que devemos acrescentar à nossa fé. O que devemos mais acrescentar? O domínio próprio. O domínio próprio acrescenta-se ao conhecimento. Ou seja, você ter mansidão, você ter a temperança, você ter o domínio próprio, é você conhecer, mas você continuar na sua humildade. Você permanecer naquilo que Deus te colocou. Porque Deus, Ele tem que ser tudo em nós. Porque Ele é tudo em todos. E que tenhamos aquele sentimento como João Batista, que ele cresça e que diminua eu. Aleluia. E a perseverança ao domínio próprio. Tem que acrescentar, além do domínio próprio, a perseverança. E perseverar é a qualidade de quem persevera, é a persistência, a constância, aquilo que eu falei. Temos que manter a constância, a firmeza, a prática da fé. E na perseverança, a piedade. Piedade é a devoção, amor pelo conhecimento da graça. Também é compaixão, sofrimento alheio e misericórdia. Isso é a piedade. Piedade é você olhar o próximo e você ajudar. É você pensar nele como se fosse você. O que seria de mim se eu estivesse naquela situação? Isso é o que o apóstolo Pedro está trazendo para nós, que devemos acrescentar nossa fé. Por isso que igreja não é simplesmente você sentar e ouvir a palavra de Deus. Igreja são todas essas atitudes que eu estou mostrando. Igreja é você ter essa fé, e ter fé na graça do Senhor é você ter todas essas características.
E a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade? É o amor de irmão, o amor ao próximo, essa comunhão que nós temos de estar juntos, tendo o mesmo propósito, tendo essa união nessa fé. E a piedade, o amor. Essas 7 características têm que ser colocadas na nossa fé. Ali fala caridade, mas é o amor. O amor que temos que ter a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo, o amor naquilo que nós fazemos, porque até aquilo que nós fazemos nós precisamos colocar amor. Porque a Bíblia diz, você tem que fazer para alguém como se fosse para o Senhor. Tudo isso são práticas da fé, de quem tem fé. Amém? Quero agradecer essa oportunidade e dizer aos amados irmãos, continue na fé, continue nessa graça, seja firme, constante, para a sua fé seja inabalável. Amém. Graça e paz.